Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 10 de outubro de 2025, é sexta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos no texto de número 7, o que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Vamos a ele. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele, para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos. Pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade. Pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, ele, o Espírito Santo, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua inocência, a tua pureza, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre e inalcançável. E se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti, para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai. É um chamado do amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias-te a aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Essa é a pergunta que o nosso mestre nos deixa ao final desse texto. Hoje nós estamos na lição 283, né? Ontem nós declaramos: hoje eu não terei medo do amor. Hoje nós declaramos: a minha verdadeira identidade habita em ti. Observem a letra maiúscula da palavra identidade. Pai, eu fiz uma imagem de mim mesmo, né? Esse holograma, esse avatar de jogo, né? E é a isso que chamo de Filho de Deus. No entanto, a criação é como sempre foi, né? Ela permanece sendo como sempre foi. Pois a tua criação é imutável, que eu não adore ídolos. Sou aquele a quem o meu Pai ama. A minha santidade continua sendo a luz do céu e o amor de Deus. Não está em segurança aquilo que é amado por ti? Não é infinita a luz do céu? Não é o teu filho a minha verdadeira identidade, quando tu criaste tudo o que é? Agora somos um em identidade compartilhada, tendo Deus, nosso Pai,
como a nossa única fonte e tudo o que foi criado como parte de nós. E assim oferecemos a nossa bênção a todas as coisas, unindo-nos amorosamente ao mundo, que o nosso perdão faz com que seja um conosco. A minha verdadeira identidade habita em ti. Por quê? Porque a minha verdadeira identidade é exatamente igual à sua. Nossas verdadeiras identidades, o Cristo interno, são compartilhadas. Então, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro em mim, habita em ti. Ok? Então, quando eu reconheço essa identidade no meu irmão, na verdade eu estou reforçando o meu próprio reconhecimento da minha verdadeira identidade em mim. E vice-versa. Quando eu reconheço a minha verdadeira identidade em mim, que é o que a gente faz todo dia, praticando, com a prática daquela meditação que eu gravei para vocês, que é a Shinsokan Seichonoye, com os termos de um curso em milagres, aquela meditação é a meditação da contemplação do Cristo interno, né? Da imagem verdadeira. Então, quando eu pratico aquela meditação, eu estou, na verdade, praticando o reconhecimento da minha verdadeira identidade, da minha identidade verdadeira, ou da minha imagem verdadeira, né? Como a gente chama na Seichonoye. E aí, eu estou reforçando esse reconhecimento em mim. Eu estou contemplando, o objetivo da meditação é contemplar a imagem verdadeira, a minha imagem verdadeira, a minha identidade verdadeira, né? Quando eu faço isso, eu reforço essa contemplação no meu irmão. Então é mais fácil para mim contemplar a imagem verdadeira do meu irmão quando eu estou praticando isso comigo mesma, né? Ontem eu ainda estava falando com uma aluna. Eu consigo hoje, com muito mais facilidade, ver a imagem verdadeira do outro, mesmo no momento em que o outro está me mostrando uma manifestação fenomênica desagradável. Então eu vou lidar com aquela manifestação fenomênica desagradável, de acordo com as leis da terceira dimensão, né? Por exemplo, o outro está manifestando o fenômeno de tentar me assaltar. Então eu vou chamar a polícia. O outro está manifestando o fenômeno de tentar me prejudicar no trabalho. Eu vou tomar as providências que sejam necessárias. O outro está manifestando a imagem fenomênica de me desrespeitar. Então eu vou colocar um limite nele. Mas, ao fazer isso, eu não deixo de reconhecer e buscar enxergar o pedido de amor na ação do outro. Foi o que a gente falou, sem ser, foi o assunto do qual a gente tratou, sem ser esse último domingo na aula ao vivo do domingo retrasado, né? Mas eu também vou tomar as minhas providências, eu vou estabelecer os meus limites. E eu vou enxergar a imagem verdadeira do outro e vou pensar, nossa, essa pessoa, ela deve estar com muitas questões. Porque se não fosse dessa forma, ela não estaria agindo assim, dessa forma comigo e nem com ninguém, né? O que está acontecendo aqui? E eu vou emanar isso pro outro. E eu posso, inclusive, vou dar uma dica para vocês que eu uso muito, não sei se já contei isso para vocês aqui. Inclusive, você pode, na hora lá do conflito, ou pouco depois, quando você se acalmar, você pode fazer um Ho'oponopono para a pessoa. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, muito obrigada, eu te amo, eu sou grata, muito obrigada. Porque a pessoa está trazendo para você um reflexo desagradável do seu conteúdo mental. Então, quando você faz o Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te sou grata, muito obrigado, muito obrigada, né? Ivonete mandou uma mensagem super bonita me agradecendo por fazer as correções do português, né? Gente, quando eu faço as correções do português aqui com vocês, não fiquem ofendidos.
Nem fiquem com vergonha de escrever os comentários, não. A gente faz e corrige. Todos os dias eu acabo aprendendo alguma coisa de português, porque da língua portuguesa, porque eu sigo alguns influenciadores digitais que explicam a língua portuguesa, né? Então eu aprendo uma palavra nova, eu aprendo a remover do meu linguajar um vício de linguagem e reforço com vocês que quanto melhor você falar, melhor você vai se comunicar, melhor você vai ser, você vai ser capaz de melhor transmitir a sua mensagem. E você, ao aprender a falar corretamente, vai criar conexões neurais que anteriormente você não tinha. Então você está ampliando a tua inteligência, tá bom? E não pensem que eu falo 100% correto não, porque eu também erro, né? E eu me lembro que há uns 10 anos eu estava no meu antigo trabalho e eu trabalhava com uma colega do meu lado que fazia uma parte de comunicação institucional do meu departamento. Então essa menina é jornalista. E aí um dia a gente estava falando sobre aquele negócio de usar o mesmo, né? E ela viu um texto meu que eu tinha escrito, eu mandei para ela e ela falou, olha, não se deve usar o mesmo, não é linguagem, norma culta da língua. Eu falei, o quê? Não me diga. Ela falou, Jaque, não é norma culta. Todo mundo usa, mas está errado. Vocês acreditam nisso? E eu usava assim, direto. Então, fomos à farmácia e a mesma estava fechada. Não é norma culta. Olha só. E eu fui aprender isso com uma amiga, que teve a gentileza de me corrigir, né? E vou contar uma outra coisa para vocês. Quando eu estou falando outro idioma com pessoas que têm aquele idioma como língua nativa, eu sempre peço para que me corrijam. E eu já ouvi de algumas assim, você tem certeza que você não vai ficar ofendida? Porque a maioria das pessoas não gosta. Não, me corrija. Me corrija sempre. Lá na Costa Rica, eu estava falando inglês numa mesa lá de café da manhã e eu falei uma palavra, mas a minha pronúncia estava equivocada. E ninguém entendia a palavra que eu estava falando. Aí a minha amiga argentina, cujo inglês é muito melhor do que eu, porque ela morou fora, morou no Canadá por muito tempo, ela falou assim, fala comigo a palavra em espanhol. Aí eu falei, aí ela me deu a tradução correta. A tradução correta não, a pronúncia correta. E aí na hora que eu falei a palavra com a pronúncia correta, todo mundo entendeu, né? Então quando você está falando outro idioma, você ainda tem o problema da pronúncia, você tem o problema da gramática, você tem o problema do vocabulário, você tem o problema da sintaxe e você ainda tem o problema da pronúncia, né? Então é isso, e a gente está aprendendo, e a gente não tem que ter vergonha de nada não, tá? A gente tem que ser humilde para se abrir, para aprender todos os dias, e é isso que nós fazemos juntos aqui. Nós aprendemos um curso em milagres todos os dias. Nós aprendemos um pouco de psicologia todos os dias. Nós aprendemos um pouco de espiritualidade todos os dias. Nós aprendemos juntos um pouco de língua portuguesa todos os dias. Todos os dias nós crescemos e aprendemos. E essa é a nossa missão aqui, né? E isso pode ser muito divertido, isso pode ser muito leve, isso pode ser muito agradável, desde que você deixe o seu ego de lado. Esta mulher é uma metida, está corrigindo o meu português. Deixa seu ego de lado. E se antecipe. Siga bons influenciadores de língua portuguesa. Corrija o seu português. Estude português. Escreva. E use o seu corretor. Né? Ontem um aluno meu me mandou um e-mail. E ele tinha consertado um texto que eu tinha pedido a ele para consertar. Aí ele mandou um e-mail dizendo assim: oi, Jaque, olha, já consertei aquilo que você me pediu. E blá, 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 blá. E eu respondi para ele assim: meu querido, a palavra consertar, que vem do conserto, consertar coisas, o verbo consertar é com S. O concerto com C é o concerto musical. Porque a gente ainda tem isso. A gente ainda tem as homófonas em português. Concerto com C é concerto musical. Concerto com S, fazer um concerto, consertar o carro, consertar o carro é com S, né? A gente tem o mal e o mal. A gente tem o mal M-A-L e o mal M-A-U. O mal M-A-U é o oposto do bom. O mal M-A-L é o oposto do bem. Olha quantas coisas bacanas.
você pode aprender. E por que eu fixei tudo isso? Aí eu vou contar para vocês. Porque quando eu tinha 14 anos, eu estava na 8ª série. E eu tinha uma professora, e o ano inteiro da 8ª série, eu nunca gostei de estudar português no colégio. Mas, como a minha irmã, ela é formada em letras, ela é professora de francês, fluente, inclusive, todo mundo acha que ela é nativa, uma profissional brilhante, com uma carreira estupenda, foi professora do Colégio Francês, professora do Pedro II, professora da Aliança Francesa durante anos. A minha irmã sempre foi muito boa em língua portuguesa. Então a minha irmã me dava apoio, me dava muito apoio. E eu estava lá na 8ª série. E o ano da 8ª série, ele foi todo dedicado a gente aprender aquelas funções sintáticas nas orações, né? Oração prepositiva, oração sei lá das quantas, eu não me lembro. E aquilo era muito difícil para mim. E aí a minha irmã me ajudou. A minha irmã me situou e eu passei muito bem. Eu me lembro assim eu acho que eu devo ter passado com 9. Mas por quê? Porque eu tinha a minha irmã mais velha em casa me ajudando, né? E aí, a professora, a gente tinha um livro chamado Português Instrumental. E esse livro Português Instrumental era inteiro sobre as pegadinhas da língua portuguesa. Mas por que eu curti tanto o português instrumental? Não apenas porque era divertido, era sobre as pegadinhas da língua portuguesa, então envolvia uma série de lógicas, às quais eu estava tendo acesso na minha vida pela primeira vez, e porque a professora era uma mulher linda, chiquíssima. Se eu não me engano, o nome dela era Iolanda. Ela tinha umas unhas enormes, que estavam sempre pintadas, ela estava sempre elegante. Ela tinha um cabelo preto comprido, jogado nas costas, assim, meio cacheado. Ela era uma mulher muito alta, magra, fina, educada, polida, bem vestida. Ela era chiquíssima e ela ensinava o tal do português instrumental. Então, gente, adolescente que é exemplo, né? Olhei aquela mulher e falei assim, quero ser essa mulher quando eu crescer. Aí, tudo que a mulher falava eu queria aprender, queria saber. Eu acho que era Yolanda, o nome dela, mas não tô 100% segura. Mas ela era linda e ela era meiga, ela era simpática, ela acolhia os alunos, ela era meio mãezona, ela era uma fofa. Aí, saí da 8ª série e fui para a escola técnica. Como eu só passei para o 2º semestre, a prova era muito difícil, eu fui fazer um curso de nivelamento, que era de língua portuguesa, matemática, redação, física e química geral. Se não estou enganada. Eram essas as disciplinas. Cheguei lá, a minha professora de redação era maravilhosa. Aquela foi um ícone na minha vida. Então ela nos ensinava a escrever. Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro. Ela nos ensinava a escrever. Professora Marli Puga. E a Marli Puga foi o meu primeiro exemplo de uma mulher verdadeiramente empoderada. E obviamente que era aquilo que eu queria, né, pra minha vida, né? Mas depois eu conto as histórias da Marli Puga pra vocês, porque vale a pena, tá? Senão eu não paro de falar aqui. Dia 10 de outubro, texto de Melody Beat, A Linguagem da Liberdade. Compensações de relacionamentos destrutivos. Às vezes, ajuda a compreender que podemos estar recebendo uma compensação pelos relacionamentos que nos causam aborrecimentos. O relacionamento pode estar sendo alimentado por nossa impotência ou por nosso papel de mártir. Quem é que não gosta de um papel de mártir, né? Talvez o relacionamento se alimente de nossa necessidade de sermos necessitados. Talvez realce nossa autoestima por nos permitir sentirmos-nos com o controle ou moralmente superiores a outra pessoa. Olha que interessante. Aqui, vocês veem como eu sou a neurótica da língua portuguesa. Isso aqui provavelmente eu marquei há 20 anos. Mas tem um erro aqui de português e eu consertei a caneta. Eu consertei. Eu leio com caneta do lado.
Ou lápis, né? Normalmente lápis. Alguns de nós nos sentimos aliviados da responsabilidade financeira ou de outras responsabilidades, permanecendo num determinado relacionamento, né? Tipo um relacionamento que não funciona mais. Meu pai abusou sexualmente de mim quando eu era criança, disse uma mulher. Passei os 20 anos seguintes chantageando-o emocional e financeiramente por isso. Eu poderia conseguir o dinheiro dele quando quisesse e nunca tive de ser responsável financeiramente por mim mesma. Um preço muito alto a ser pago, né? Descobrir que podemos ter conseguido uma compensação codependente de um relacionamento não é a razão para a vergonha. Significa que estamos procurando em nós mesmos os bloqueios que possam estar bloqueando o nosso crescimento. Podemos assumir responsabilidade pela nossa participação em nos mantermos como vítimas. Quando estivermos dispostos a olhar honesta e destemidamente para as compensações que estamos obtendo, e quando decidirmos abrir mão delas, iremos descobrir a cura que estamos buscando. Também estaremos prontos para receber as compensações positivas e saudáveis que existem nos relacionamentos, as compensações que realmente queremos e das quais realmente necessitamos. Hoje estarei disposto a observar as compensações para que possa ter recebido por permanecer em relacionamentos não saudáveis ou por manter sistemas destrutivos em operação. Estarei disposto a libertar-me de minha necessidade de ficar em sistemas não saudáveis, porque eu estou pronto para enfrentar a mim mesmo. Então, você está pronta para enfrentar a si mesmo? Aquele relacionamento que de repente você só está nele por interesse? De repente você só está nele porque você ainda não criou os meios para sair dele? Às vezes, sabe, gente, a solução não é sair do relacionamento. A solução é verdadeiramente descobrir qual é a minha parte no relacionamento. Corrigir essa parte com muita honestidade, com muita, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Boa vontade, com muita seriedade. E então ver o que o universo vai fazer com aquele relacionamento. Eu vou perceber. Então, olha só, vamos supor que eu esteja num casamento e eu não sei mais se esse casamento é pra mim. Não sei mais. Eu não sei mais se eu amo o meu marido. Eu não sei mais por que eu tô nessa relação. Aí vocês podem falar assim pra mim, então eu vou embora. Não vai embora. Não, tem uma frase muito boa, eu não sei se é da Marianne Williamson, que eu sempre usei. Não vai embora do relacionamento, eu acho que é dela, e eu acho que é de Um Retorno ao Amor. Não vai embora do relacionamento quando você estiver indo embora. Uma coisa assim, né? Então, não vai embora do relacionamento quando a coisa ficar feia. Faça a coisa ficar bonita. E quando a coisa ficar bonita, de novo, você vai ter certeza se chegou ao fim. Entendem? Não vá embora do seu emprego quando você tiver acabado de brigar com o seu chefe. Ouça o ponto de vista do seu chefe. Veja quais são os pontos dele. E aí, então, acerte isso. Faça as pazes com o seu chefe. E aí, quando você estiver bem no emprego, aí você vai saber se é para você sair ou não. Não saia quando você estiver saindo. É isso, entende? Porque às vezes pode ser um movimento muito comodista. Por exemplo, se você está num casamento e você não sabe mais se aquele casamento funciona para você. E você e seu marido, ou você e sua esposa, já estão como dois estranhos dentro de casa. Então, se você está me ouvindo e é a mulher, seja a melhor esposa que você puder para o seu marido. Se você estiver me ouvindo e for um homem, seja o melhor marido que você puder para sua esposa. Mas o melhor mesmo. Sabe aquilo tudo que aquela mulher reclama? De que aquela mulher reclama?
para usar a preposição correta do verbo transitivo indireto, reclamar de alguma coisa, né? Faz tudo para ela. Sabe aquela lâmpada que você não trocou? Troca. Sabe aquele quadro que você ainda não botou na parede? Bota. Sabe o carro dela que tá precisando que você, gentilmente, como um cavalheiro, leve para revisão? Leve. Sabe aquele restaurante novo que ela queria conhecer? Leve ela para jantar lá. E a mesma coisa para você, mulher. Se o seu marido tá reclamando que você não deixa ele em paz, aliás, eu espero que vocês tenham assistido os vídeos que eu coloquei. Eu vou colocar no Telegram. Eu só coloquei no grupo de WhatsApp. Vocês vão rir muito das diferenças cerebrais. Deixa seu marido em paz. Para de tentar controlar ele. Para de tentar transformar ele. Para de querer dizer para um homem adulto como é que ele tem que viver a vida dele. Cuide da sua vida. Vocês sabem qual é o melhor conselho que eu descobri que eu posso dar para as minhas alunas? Cuide da sua vida e deixe a vida dos outros em paz. Deixe os outros em paz. E quando eu estou falando isso para vocês, a primeira pessoa que está me vendo e me ouvindo sou eu. Jaqueline, deixa as outras pessoas em paz. Deixa o outro viver a vida dele. Deixe os seus filhos crescerem. Deixe o seu marido cometer os erros dele. Deixa o outro em paz. Você pega toda essa energia que você usa, toda, é muita energia. É muita energia que você gasta. Pega toda essa energia e gasta com você. Ah, mas é muita energia. Vai fazer uma atividade física, vai fazer esteira, vai fazer bicicleta, vai fazer escada, vai levantar peso, vai caminhar no meio da floresta, vai fazer um curso. Ah, mas eu já trabalho. Ótimo, vai fazer um curso para melhorar dentro da empresa. Deixa os seus filhos em paz. Ah, mas eles não podem viver sem mim. Bom, se de hoje para amanhã você for obrigada, Deus nos livre, a passar para o plano espiritual, todo mundo vai viver sem você. Todo mundo vai viver sem você. Posso te garantir. A minha mãe falava uma frase hilária. Ela falava assim: Jaqueline, ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. É isso. Ninguém é insubstituível. Gente, a nossa importância é muito menor do que aquela que a gente acha que é. Vou contar uma coisa para vocês. Você tem lá uma relação, vou dar um exemplo, né? Você tem uma relação com as pessoas do seu trabalho. Você vê aquelas pessoas do seu trabalho todos os dias. Um belo dia você é mandado embora. Em 2 meses as pessoas não lembram mais de você. Talvez o seu melhor amigo do trabalho se lembre de você, mas aí ele vai te ligar e falar: e aí, o que você acha de a gente comer uma pizza amanhã à noite? De resto, o seu trabalho vai ser feito. Gente, isso é um horror. Quando eu saí do meu antigo trabalho, eu tinha um monte de funções com as quais eu era amplamente identificada e que alimentavam o meu ego à beça, nas quais eu era muito boa. Eu era reconhecida dentro da empresa por causa daquelas coisas. Aí um dia, acabou, olha, a gente tem outra pessoa para fazer isso que você faz. E aí, eu tive que lidar com um grande desapego, com um grande processo de desapego. Falei, mas como? Como outra pessoa vai fazer isso? E fez. Talvez não tenha feito tão bem feito quanto eu fazia. Porque eu sou a louca virginiana neurótica perfeccionista. Ou talvez tenha feito ainda melhor. O que importa é que nada de ruim aconteceu com nada. Nem comigo. Eu aprendi uma grande lição. E uma lição de deixar o ego embora. Tudo aqui é temporário. Essa casa que eu amo, adoro morar aqui. Um dia, essa casa vai ser de outra pessoa. Vocês já pensaram nisso? A Luiz Rey fala muito disso. Um dia, esse livro, que eu tanto amo, esse livro pelo qual eu tenho um tremendo apreço, ele vai ser herdado por alguém. Talvez esse alguém olhe para esse livro e fale assim: nossa, que livro idiota. Coloque numa cesta de lixo. E aí, o que eu vou fazer?
Talvez antes de morrer, quando eu vir que minha hora tá chegando, talvez eu chame a Biblioteca Nacional e doe tudo. Porque com relação aos meus livros, vai ser muita dor ver eles sendo desprezados, né? Um dia, o meu carro, que é meu xodó, meu carro fez aniversário de 10 anos agora em setembro. Vocês podem acreditar que o meu carro é virginiano? E vocês podem acreditar que o meu carro tem mapa astral? Porque eu fui olhar o dia em que o bicho foi fabricado, que ele saiu da montadora. Vocês podem acreditar o nível de loucura que ronda essa cabeça? E vocês me seguindo, e vocês me escutando, e vocês deixando as minhas opiniões entrarem na cabeça de vocês, né? Bom, meu carro é virginiano também. O meu carro, um dia ele vai ser de outra pessoa. Não vai mais ser meu. Meu xodozinho. O meu xodozinho. Que dá um piozinho, o barulho do motor dele tá esquisito, vai pra oficina. Não, barulho esquisito não. Meu xodozinho. Esse seu filhinho, que você cuida hoje, que tem 7 anos de idade, um dia esse guri vai virar um homem e vai casar com outra mulher. Tu vai ter que ver isso. Essa mulher vai levar ele embora. E aí, você vai se apegar ao seu complexo de Édipo doentio e querer impedir o seu filho de casar? Gente, vamos crescer, vamos fluir com a vida. Vamos aprender a nos desapegar, deixar ir. E aí o verbo é desapegar-se. Eu me desapego, tu te desapegas, ele se desapega. Nós nos desapegamos, vós vos desapegais, eles se desapegam, né? Nada de falar, eu vou desapegar. Eu vou desapegar. Não, eu vou me desapegar. Desapegar-me-ei, se você quiser ficar mais chique ainda. Desapegar-me-ei de meus livros. Desapegar-me-ei de meu filho de 47 anos que não trabalha e ainda vive dentro de casa. E ainda reclama porque hoje não fiz bolo de fubá para ele. Desapegar-me-ei de minhas loucuras, ok? É isso, gente. Se ela vir, é a vida. Marianne Williamson, O Amor Encantado. Ontem fiquei impressionada com os comentários que vocês mandaram pra mim. Texto forte, né? Eu vou terminar de ler o capítulo agora, tá? Para muitos de nós, não quer dizer que não queremos que a nave espacial venha nos buscar. Mas sim que ficamos completamente atônitos com a sua forma. É a tal da forma versus conteúdo, especialidade de Jesus Cristo. Em sua obra, Um Curso em Milagres. Esperamos que os anjos tenham outra aparência. Não reconhecemos uma dádiva do céu e como poderíamos reconhecer quando realmente não acreditamos que o céu exista? E como poderíamos reconhecer quando realmente não acreditamos que o céu exista? Só computamos o que aconteceu quando é quase tarde demais. Não pensávamos que esse amor seria humano, com olhos terrenos e belas mãos. Somos iludidos por sua profissão, suas sardas ou seu passado. Não esperávamos que o amor despertasse nossos maiores medos. Hoje não terei medo do amor. Lição de ontem. Nossas inseguranças e nossas dúvidas. Pensamos que traria mais conforto imediato. Assim, nós o queríamos, mas não queríamos. Quando você vive numa masmorra por muito tempo, quando a luz aparece, ela fere os seus olhos. Jesus disse: preparem-se, pois quando eu chegar, chegarei rapidamente. A segunda vinda. A chegada de um amor emocionante geralmente é rápida, como aquela nave espacial no quintal. Há pouco tempo para se preparar antes que eles levantem voo. Apenas uma oportunidade. Uma onda com espuma branca. E acabou. Não haverá muito tempo para fazer as malas, portanto, o melhor é viajar pela vida com pouca bagagem. O tempo será curto para dizer adeus. Logo, é melhor não morar com pessoas de quem você devia ter se despedido havia muito tempo. Estamos vivendo no fim dos tempos.
Novos começos estão próximos. Não podemos atravessar a velha atmosfera sem outra pessoa ao nosso lado. São necessárias 2 pessoas para fazer uma nave espacial. Não podemos gerar a força para abastecer a nave, enquanto não descarregarmos as forças que o amor pode consumir. Devemos ser intrépidos, como só o amor pode nos fazer. Devemos ser ternos, como só o amor pode nos fazer ternos. Devemos ser ferozes, como só o amor pode nos fazer ferozes. Um homem me escreveu certa vez: Não acho que a mulher com quem eu estou possa me dar alguma coisa. O que eu sou é o que me permito ser quando eu estou com ela, ou com qualquer outra pessoa. Se dependermos de coisas externas para a nossa força, poder e influência, então somos impotentes. Desde quando o amor de uma mulher é externo? Meu amigo terá aprendido essa ilusão ameaçadora em algum seminário, numa fábrica de clichês reaquecidos que diz respeito à psicologia humana, mas que bajula a força do verdadeiro amor? Como somos fracos quando não estamos ainda prontos para que o amor nos faça amadurecer e desabrochar. Essa ideia de que o amor de uma mulher não pode transformar um homem, de que o amor de um homem não pode transformar uma mulher, deve realmente ser proclamada com sabedoria? Não é sabedoria. É um pesticida emocional venenoso que mata os frutos do amor. É uma negação das profundas regiões do coração. Uma resistência à experiência da liberdade. Um angustiado: não posso ir. Quando alguém diz: venha comigo agora, o meu amor é a chave da porta da sua prisão. Ah, gente, que livro esse, né? Que livro bonito. Esse modo de pensar, se não superado, é a mais profunda armadilha. Não é um repúdio de impotência, mas um compromisso com ela. É a pedra angular de uma vida curta e definitivamente não vivida. O milagre do amor é expresso através de outras pessoas, das outras pessoas. Quando Deus nos envia a pessoa amada e ninguém pode nos dizer que é ela, a não ser o seu espírito, então ela tem a chave para a libertação da nossa alma, dada por Deus. Ela contém em cada toque e em cada suspiro a informação que procuramos, o elixir miraculoso para alquimizar nossas fraquezas e transformá-las em forças, de secar nossas lágrimas e transformá-las em gênios, de abrir os nossos grilhões e libertar-nos para sermos finalmente nosso eu apaixonado. Nossos eus apaixonados, né? Por isso que o nome desse canal é Alquimia dos Milagres. Pobre de quem não sabe ainda o bastante para dizer um profundo e robusto sim a esse amor, para se curvar diante da sua verdade, para ser humilde perante o seu poder, para ceder às rajadas de vento que atacam os corações tocados pelo amor. Como é trágico quando somos arrogantes demais para cedermos ao amor, para deixarmos de lado todas as pequenas considerações e dizer: eu vou lá. É uma estupidez dizer não ao poder da escolha amorosa de Deus para nós. Como é triste ter uma opinião tão pobre de nós mesmos, de que não podemos acreditar que ele ou ela que está na nossa frente foi enviado por Deus. É um anjo que vai nos dar asas. Hoje em dia temos muito pouco respeito e admiração pelos mistérios do universo. Porém, se temos o hábito de negar Deus, então é claro, negamos seus anjos também. Eles nos acalentam como pietais, os corpos dos nossos amores não escolhidos. A Pietà é Nossa Senhora das Dores, tá, gente? É a estátua de Michelangelo na entrada da Basílica de São Pedro no Vaticano. Ela tá assim, deitada, sentada no chão com Jesus no colo, tá? Jesus morto no colo dela. A escultura é belíssima, estupenda. A imagem é horrenda. Não é uma imagem que a gente deva querer guardar, né? Os anjos choram porque os seus corações estão abertos. Por que a gente não quer guardar, não deve guardar? Porque Jesus não era um corpo, tá? Jesus não era um corpo. O corpo dele foi crucificado. Apenas isso. Jesus permaneceu sendo como Deus o criou.
Acho que Deus também chora por aquilo que você já recebeu e um dia vai compreender que o que deixou escapar era um milagre destinado a curá-lo. Você pode até dizer isso, mas a essa altura provavelmente será tarde demais. Os anjos não nos iluminam por muito tempo, eles voam e vão embora quando o amor os nega. Não ficam por muito tempo nas regiões do medo terreno. Os anjos só vêm para apanhar passageiros e voar com eles para o paraíso. Tudo o mais é tolice e tudo o mais é muito triste. Há mais uma coisa sobre o anjo que veio nos buscar. O anjo que veio para nos levar ao paraíso, na realidade, tinha uma asa só. Ele precisava que o anjo que há em nós se adiantasse para ser para ele o que ele está disposto a ser conosco. Desse modo, precisamos dançar, voar juntos. Assim teremos um par de asas. Na próxima vez que o anjo vier, seja ele quem for, talvez você não se negue a ele. Na próxima vez que ele vier, seja humilde perante o Senhor. Na próxima vez que ele vier, admita o seu sofrimento. Na próxima vez que ele vier, adiante-se. Na próxima vez que ele vier, não resista. Na próxima vez que ele vier, tenha coragem. Deus amado, por favor, recebei de mim meu louvor e meu agradecimento pelo amor que está ao meu lado. Que os meus pensamentos sobre ele e o meu comportamento para com ele sejam uma bênção para nós dois. Por favor, dai alegria a ele. Amém. Estamos esquentando, né? Olha só. Cada anjo tem uma asa. Normalmente são os homens, né, que recusam o convite do anjo. Normalmente. Lição 283, a minha verdadeira identidade habita em ti. Pai, eu fiz uma imagem de mim mesmo e é a isso que chamo de filho de Deus. No entanto, a criação é como sempre foi, pois a tua criação é imutável. Que eu não adore ídolos. Sou aquele a quem o meu Pai ama. A minha santidade continua sendo a luz do céu e o amor de Deus. Não está em segurança aquilo que é amado por ti? Não é infinita a luz do céu? Não é o teu filho a minha verdadeira identidade? Quando tu criaste tudo o que é? Agora somos um em identidade compartilhada, tendo Deus, nosso Pai, como a nossa única fonte, e tudo que foi criado como parte de nós. E assim oferecemos as nossas bênçãos a todas as coisas, unindo-nos amorosamente ao mundo todo, para que o nosso perdão faz com que seja um conosco. É isso. Gente, essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.